As análises psicológicas de Carl Jung centram-se na autorrealização do indivíduo e na preservação da integridade interior. Se quer lidar com pessoas que não lhe dão valor e até o criticam constantemente, deve aprender os métodos que iremos partilhar neste vídeo, inspirados nos ensinamentos de Jung. Neste vídeo falaremos sobre como pode lidar com pessoas que não gostam de si na perspectiva de Carl Jung. Primeiro, deixe de depender da aprovação dos outros. A apreciação dos outros não é um critério absoluto para determinar a autoestima de um indivíduo. Segundo Carl Jung, a autorrealização de um indivíduo e a manifestação do seu eu autêntico devem ser independentes das expectativas do mundo exterior. Se precisa constantemente da aprovação dos outros, isso cria dependência psicológica e faz com que entregue a sua identidade a fatores externos. Este é um processo que mina a autoconsciência e a autoridade interior do indivíduo. O conceito de persona de Jung refere-se às máscaras que as pessoas usam para ganhar aceitação social. Se uma pessoa age apenas com o propósito de ser apreciada, não está realmente a apresentar-se, mas sim uma imagem que a sociedade quer ver. Esta situação leva a conflitos psicológicos a longo prazo, pois a incompatibilidade entre o mundo interior do indivíduo e a imagem que este apresenta ao mundo exterior pode criar uma crise de identidade. A verdadeira liberdade ocorre quando consegue agir de acordo com a sua verdade interior, e não com a forma como os outros o percepcionam. Para deixar de depender da aprovação dos outros, precisa primeiro de aprender a avaliar-se objetivamente. Ser desvalorizado ou criticado não significa que não tenha valor. Se uma pessoa não gosta de si, isso não significa que não seja suficientemente bom. Significa que a perspectiva ou as expectativas dela são diferentes. Quando um indivíduo aprende a existir completamente independente das avaliações dos outros, torna-se psicologicamente mais forte e equilibrado. Segundo Jung, o processo de desenvolvimento de um indivíduo é possível através da descoberta do seu mundo interior e da permanência fiel à sua essência. Aprender a sentir-se valioso sem a aprovação dos outros é um dos passos mais importantes para manter a sua integridade espiritual. Independentemente das normas sociais, padrões culturais ou expectativas individuais, a verdadeira satisfação surge quando se age de acordo com os seus próprios princípios. Assim, em vez de se concentrar na forma como os outros o veem, deve priorizar a sua própria jornada interior. Então, descubra e aceite o seu lado obscuro. Um dos conceitos mais importantes que Carl Jung trouxe para a psicologia é o arquétipo da sombra. A sombra representa os aspectos inconscientes, reprimidos, inaceitáveis e geralmente perturbadores de uma pessoa. Para se conformar às normas sociais, uma pessoa rejeita conscientemente alguns aspectos de si própria e empurra-os para o seu subconsciente. Contudo, estas características rejeitadas não desaparecem. Pelo contrário, pode afetar as nossas vidas sem que nos apercebamos, causando conflitos pessoais, raiva, ciúme e insatisfação. O desconforto que sente quando não recebe o reconhecimento dos outros pode, na verdade, estar ligado ao seu lado obscuro. Se fica profundamente magoado com as críticas constantes ou com a falta de reconhecimento de alguém, isso pode refletir uma verdade interior que não consegue aceitar. Talvez inconscientemente transporte um medo de inutilidade, e esse medo é desencadeado por um feedback negativo do mundo exterior. Segundo Jung, confrontar a própria sombra é uma necessidade inevitável para alcançar a integridade psicológica. Quando reconhece e integra os seus aspectos mais sombrios em vez de os negar, as críticas externas tornam-se menos eficazes. Aceitar a sombra significa desenvolver uma visão honesta de si mesmo. Este processo consiste em compreender a origem das suas emoções negativas, em vez de as reprimir. Por exemplo, se sente uma necessidade constante de ser apreciado, deve questionar a razão subjacente a essa necessidade. Foi subvalorizado no passado? Teve de fazer esforços extra para ganhar aprovação durante a sua infância? Segundo Jung, é necessário que o indivíduo enfrente tais questões para se compreender e desenvolver.
Quando aceita a sua sombra, o facto de os outros apreciarem ou não o faz já não o afeta tanto. Porque agora já se integrou, abraçou as suas fraquezas e tornou-se menos dependente de fatores externos. Na perspectiva de Jung, confrontar o próprio lado obscuro permite que a pessoa descubra a sua força interior. Quando faz as pazes com a sombra em vez de a reprimir, pode gerir a negatividade vinda do mundo exterior de uma forma mais saudável. Esta é uma das formas mais poderosas de estar em paz consigo mesmo, independentemente de os outros gostarem de si ou não. 13. Aprenda a não assumir a negatividade que os outros projetam em si. O conceito de projeção, de Carl Jung, significa que as pessoas transferem, consciente ou inconscientemente, os elementos positivos ou negativos do seu mundo interior para os outros. Os indivíduos tentam muitas vezes lidar com as suas próprias deficiências, medos ou sentimentos de inadequação que têm dificuldade em aceitar, projetando-os nas pessoas do mundo exterior. Por isso, as atitudes negativas das pessoas que não o valorizam, o criticam constantemente ou o menosprezam, muitas vezes não estão relacionadas consigo, mas sim com os seus próprios conflitos internos. A falta de apreciação ou avaliação negativa que uma pessoa faz de si é um reflexo da sua própria perspectiva e mundo interior. Por exemplo, uma pessoa que se sente inadequada pode, inconscientemente, tentar proteger o seu próprio ego, menosprezando ou desvalorizando aqueles que a rodeiam, em vez de confrontar esse sentimento de inadequação. Esta situação é especialmente comum em indivíduos inseguros, ciumentos ou insatisfeitos com a sua própria vida. Segundo Jung, a menos que uma pessoa avalie conscientemente a negatividade que lhe é dirigida pelos outros, tende a ficar presa nessas projeções e a interiorizá-las. Para não levar os comentários negativos de outras pessoas para o lado pessoal, deve primeiro questionar se o que elas dizem é a sua realidade. Se alguém o acha inútil, isso significa realmente que não tem valor ou é o resultado da perspectiva dessa pessoa. Quando aprende a distanciar-se dessas avaliações externas, as críticas e a falta de apreciação terão menos impacto em si. Quando se apercebe que a sua autoestima é independente das percepções dos outros, torna-se inabalável perante a negatividade que vem do mundo exterior. Segundo Jung, o desenvolvimento psicológico e a autorrealização de um indivíduo são possíveis pela descoberta da sua própria essência, independentemente das influências externas. As atitudes negativas que as pessoas demonstram em relação a si podem ser um reflexo da sua constituição psicológica, e interiorizar esses reflexos como a sua própria realidade pode levá-lo a uma falsa sensação de identidade. Portanto, em vez de ver o que os outros pensam de si como um espelho, deve avaliá-los através de um filtro. Claro que é importante receber feedback que realmente contribua para si, mas sentir-se inútil só porque alguém não o aprecia ou critica significa entregar o seu próprio poder nas mãos de outros. Quando deixa de absorver as emoções negativas de outras pessoas, recupera o controle sobre a sua vida. As atitudes das pessoas em relação a si muitas vezes não estão relacionadas consigo, mas sim com a sua dinâmica interna. Quando compreende esta verdade, o facto de os outros gostarem ou não de si deixa de ser um fator determinante para si. De acordo com os ensinamentos de Jung, seguir em frente com a sua própria luz e não com as sombras dos outros será o caminho mais saudável e libertador. 4. Fortaleça a sua autoridade interior. O caminho do desenvolvimento psicológico, que Carl Jung definiu como o processo de individuação, exige que o indivíduo atinja a sua própria essência, descubra a sua própria orientação interior, independente dos fatores externos, e se mantenha fiel a ela. Os seres humanos, por natureza, querem enquadrar-se na sociedade e ser aceites. No entanto, com o passar do tempo, este processo de adaptação pode fazer com que o indivíduo suprima a sua voz interior e se torne dependente de autoridades externas. Se precisa constantemente de aprovação ou direção do mundo exterior, a sua autoridade interna fica enfraquecida. Segundo Jung, a verdadeira liberdade e o equilíbrio espiritual são possíveis quando uma pessoa desenvolve a capacidade de tomar as suas próprias decisões.
para fortalecer a sua autoridade interior, deve primeiro esclarecer quem é, o que valoriza e o que ambiciona na vida. Se as suas respostas a estas perguntas forem constantemente moldadas pelas expectativas dos outros, poderá estar fora de contato com o seu verdadeiro eu. Determinar de forma independente os seus próprios pensamentos, crenças e valores evita que seja influenciado por críticas externas ou falta de apreço. O conceito de autorrealização de Jung defende que um indivíduo deve confiar na sua própria orientação interior, porque o poder real está sob o controle da consciência interna e não das autoridades externas. O facto de os outros o apreciarem ou criticarem não determina o seu valor. Se a sua autoridade interna não for suficientemente forte, este feedback externo pode facilmente abalá-lo e influenciar as suas decisões. Mas se aprender a confiar na sua orientação interior, os comentários do mundo exterior tornar-se-ão meramente informativos. Deixam de ser fatores que te orientam ou te abalam. Por exemplo, quando apresenta uma ideia ou talento a outra pessoa, a sua desaprovação pode não ser vista como uma falha sua, mas como uma perspectiva diferente. Segundo Jung, quando um indivíduo consegue agir independentemente dos pensamentos dos outros, ele ou ela alcança a verdadeira originalidade e integridade psicológica. Fortalecer a sua autoridade interior também requer assumir as suas próprias emoções, medos e fraquezas. Se a falta de reconhecimento dos outros o afeta profundamente, isso indica que há uma parte de si que precisa de validação. No entanto, quando tem uma forte autoridade interior, já não é guiado pelas avaliações dos outros, porque não baseia a sua autoestima em fatores externos. De acordo com a filosofia de Jung, um indivíduo só pode existir independentemente das flutuações do mundo externo quando ele ou ela atinge o equilíbrio no seu mundo interno. Uma forma de o conseguir é ouvir mais a sua voz interior e confiar na sua intuição. No mundo de hoje, as pessoas são constantemente guiadas por autoridades externas e moldadas pelos mídia, pelas normas da sociedade e pelo ambiente social. No entanto, um indivíduo com uma forte autoridade interna filtra a informação vinda do mundo exterior e decide o que é certo para ele, ela. Portanto, se os outros o apreciam ou não, já não é um critério para determinar o seu próprio caminho. Quando fortalece a sua autoridade interior, as opiniões dos outros deixam de ser decisivas para si e torna-se consciente do seu próprio valor. De acordo com os ensinamentos de Jung, a verdadeira individuação e maturidade espiritual ocorrem quando se aprende a confiar no seu mundo interior, reduzindo a sua dependência de autoridades externas. Quando chegar a esse ponto, o medo da desvalorização ou das críticas já não o limitará, porque obtém a sua autoestima da sua própria consciência interior, não dos olhos dos outros. 5. O aprenda a valorizar-se. Um dos conceitos mais importantes que Carl Jung trouxe para a psicologia é o de que o indivíduo atinge a sua própria integridade e se torna independente dos mecanismos externos de aprovação. Segundo Jung, para alcançar a satisfação interior, uma pessoa deve ser capaz de apreciar as suas próprias realizações, valores e esforços sem depender das avaliações dos outros. Se uma pessoa se torna constantemente dependente de elogios ou aprovação externa, torna-se psicologicamente frágil e entrega a sua autoestima à percepção dos outros. No entanto, a verdadeira autoconfiança é possível quando o indivíduo se apercebe das suas próprias realizações e as interioriza independentemente do mundo exterior. O julgamento dos outros é um fator variável e incontrolável. Alguns podem ver os seus esforços, enquanto outros podem não reparar ou podem evitar apreciá-los por inveja ou indiferença. Se não aprender a valorizar-se, ficará dependente da validação externa, o que acabará por corroer a sua autoestima. Segundo Jung, um dos processos mais importantes para o desenvolvimento do indivíduo é o processo de autorrealização. Neste processo, a pessoa rompe com as expectativas do mundo exterior e passa a compreender e a valorizar a sua própria essência. Em vez de esperar pela apreciação dos outros, ser capaz de ver os seus próprios sucessos, valorizar os seus próprios esforços e perceber até mesmo pequenas melhorias
torna-o espiritualmente mais forte. O primeiro passo para aprender a valorizar-se é avaliar objetivamente as suas próprias realizações e progressos. Muitas vezes as pessoas sentem-se fracassadas ou inadequadas quando não recebem elogios dos outros. No entanto, esta é uma percepção errada. Só porque não é apreciado, não significa que seja um falhado. Isto significa simplesmente que o nível de consciência, as prioridades ou a dinâmica pessoal de outra pessoa não estão alinhados com os seus esforços. Se conquistou algo, superou um obstáculo ou se aprimorou, o seu valor não pode ser medido simplesmente pelos aplausos dos outros. O processo de individualização de Jung exige que uma pessoa seja capaz de determinar o seu próprio valor independentemente das referências externas. Se trabalhou num projeto e ninguém reparou, isso não significa que o seu trabalho não tenha valido nada. Ser capaz de valorizar o esforço que faz, mesmo quando está sozinho consigo mesmo, aumenta a sua autoestima. Neste ponto, o diálogo interno é muito importante. Se tem uma voz interior que o critica constantemente, menospreza o seu sucesso ou utiliza a apreciação dos outros como critério, precisa de substituir essa voz por um diálogo interno mais construtivo e solidário. A capacidade de um indivíduo se valorizar também aumenta a resiliência psicológica. Se uma pessoa não conseguir apreciar o seu próprio progresso, a motivação sofrerá, pois o reconhecimento externo diminuirá. Só quando um indivíduo consegue avaliar objetivamente os seus próprios esforços e progressos é que poderá continuar a progredir, apesar da falta de reconhecimento externo. Segundo Jung, alcançar a integridade no mundo interior permite que a pessoa se torne mais resiliente às flutuações do mundo externo. Aprender a valorizar-se é um dos passos mais importantes para o crescimento espiritual e para a resiliência psicológica. Perceber o seu próprio valor, independentemente das avaliações mutáveis e muitas vezes superficiais do mundo exterior, faz de si um indivíduo mais forte, mais confiante e mais realizado. De acordo com os ensinamentos de Jung, a verdadeira felicidade e realização começam com a sua autoestima interior, e não com o elogio externo. 6. O direcione a sua energia para pessoas que o valorizam. Carl Jung realça que um indivíduo deve escolher conscientemente as pessoas que o rodeiam para o seu desenvolvimento espiritual e integridade psicológica. Como os humanos são seres sociais, estão em constante interação com o seu meio envolvente. Mas nem todos beneficiam desta interação no mesmo grau. Enquanto algumas pessoas o apoiam, motivam e contribuem para o seu desenvolvimento, outras drenam a sua energia, menosprezam-no e fazem-no sentir-se inútil. Se concentra constantemente em pessoas que não o apreciam, o menosprezam ou o ignoram, está a desperdiçar a sua energia. Em vez disso, recorrer a pessoas que realmente apreciam a sua presença e esforço será uma escolha mais saudável para manter o seu equilíbrio mental. O modelo de desenvolvimento psicológico de Jung exige que o indivíduo faça escolhas conscientes, reconhecendo padrões inconscientes. É importante questionar por que é que as pessoas que não gostam de si ocupam tanto espaço na sua vida. Algumas pessoas debatem-se com sentimentos de inutilidade e esforçam-se por ser mais aceites em ambientes onde não são apreciadas. No entanto, isto faz com que a pessoa gaste a sua energia de forma errada. Se está num ambiente onde espera constantemente ser apreciado, mas não recebe nada em troca, isso pode fazer com que se sinta exausto, inadequado e sem autoconfiança. No entanto, direcionar conscientemente as pessoas na sua vida, compreendendo quais as relações que lhe acrescentam valor e quais o prejudicam, torna-o psicologicamente mais forte. Dirigir a sua energia para pessoas que o valorizam requer consciência. Deve analisar quem está realmente interessado em si e quem está apenas a usar a sua presença para satisfazer o seu próprio ego. As pessoas que o criticam constantemente, ignoram ou menosprezam as suas realizações, estão geralmente insatisfeitas com o seu próprio mundo interior. Segundo Jung, as pessoas projetam o seu lado obscuro nos outros para tentar que sintam o mesmo que elas. É por isso que é importante compreender que a atitude das pessoas que não o valorizam não tem a ver consigo, mas sim com o seu próprio conflito espiritual. Em vez disso,
Passar tempo com pessoas que o apoiam, valorizam as suas ideias, celebram os seus sucessos e o inspiram aumentará a sua resiliência. Estar num ambiente deste tipo faz com que se sinta mais valorizado e aumenta a sua motivação. A teoria do inconsciente coletivo de Jung defende que os indivíduos interagem entre si através de laços invisíveis. Neste contexto, a energia das pessoas que o rodeiam afeta diretamente o seu humor e estado psicológico. Se passa tempo constantemente com pessoas negativas, a energia delas também irá drenar a sua. Mas quando se rodeia de pessoas positivas, solidárias e gratas, sente-se mais forte, mais criativo e mais produtivo. Dirigir a sua energia para as pessoas certas também tem a ver com a forma como se vê a si próprio. Se sentir inútil, pode inconscientemente ter tendência a gravitar em direção a pessoas que não o apreciam. Por que formar relações que confirmam sentimentos de inutilidade é consistente com as suas crenças internas existentes. No entanto, quando se apercebe do seu próprio valor e age de acordo com essa consciência, não quer mais desperdiçar energia com pessoas que o menosprezam. Neste ponto, é importante fazer escolhas conscientes e questionar com quem gasta o seu tempo e quanta energia dedica a quem. Em vez de desperdiçar a sua energia com pessoas que não o apreciam, recorrer a pessoas que o apoiam e valorizam irá ajudá-lo a viver uma vida mais saudável psicologicamente. De acordo com os ensinamentos de Jung, quando uma pessoa toma consciência de como dirige a sua própria energia, tem o poder de moldar conscientemente o seu ambiente. Quando se afasta das pessoas que lhe drenam a energia e estabelece relações que o nutrem, pode aumentar a sua paz interior e revelar o seu verdadeiro potencial. 7. Continue a dedicar a sua vida a coisas que são significativas para si. Carl Jung defende que uma pessoa só pode encontrar verdadeira satisfação e integridade espiritual permanecendo fiel à sua própria essência. É possível que um indivíduo se encontre na dinâmica mutável do mundo exterior ao concentrar-se nas coisas que tornam a sua vida significativa. Se procurar constantemente a aprovação dos outros, afastar-se-á do seu verdadeiro eu e, com o tempo, esquecerá quem é e o que realmente valoriza. No entanto, a verdadeira felicidade surge quando um indivíduo descobre as coisas que considera significativas no seu mundo interior e avança para elas com determinação. Tornar-se dependente do julgamento dos outros pode desviá-lo do seu propósito de vida. Como os humanos são seres sociais por natureza, não é fácil agir de forma completamente independente dos pensamentos dos outros. No entanto, de acordo com Jung, à medida que o indivíduo amadurece psicologicamente, deve reduzir a sua necessidade de aprovação do mundo exterior e recorrer a fontes internas de satisfação. Se o que faz é significativo para si, não deverá ser afetado pelo facto de receber ou não reconhecimento externo. Por exemplo, se interessa por arte e gosta de pintar, o facto de alguém elogiar ou não o seu trabalho não o deve impedir de continuar a praticar, porque o valor real advém do seu compromisso com o processo e não de mecanismos de validação externos. O conceito de autorrealização de Jung exige que o indivíduo encontre e se dedique às coisas que tornam a sua vida significativa. No entanto, muitas pessoas, no desejo de serem apreciadas, deixam de lado coisas significativas e começam a corresponder às expectativas dos outros. Se concentrar demasiado no que os outros pensam, corre o risco de perder o seu próprio caminho. Como Jung enfatizou nos seus ensinamentos, a maior tarefa de um indivíduo é determinar o seu próprio caminho ouvindo a voz no seu mundo interior. Mesmo que este caminho não seja notado ou apreciado pelos outros, é o seu compromisso com ele que determina o seu valor. A maior vantagem de dedicar a sua vida a coisas que são significativas para si é que se torna mais resiliente e determinado psicologicamente. Se a sua motivação for alimentada pelo reconhecimento externo, essa motivação será temporária. Um dia as pessoas elogiam-te, no dia seguinte criticam-te ou ignoram-te completamente. Neste caso, se o que faz é apenas para receber elogios, acabará por desistir em algum momento. No entanto, quando age em direção a um propósito significativo, a variabilidade do mundo exterior não o pode abalar.
porque o seu propósito é alimentado pela realização interna e não por recompensas externas. Neste ponto, é importante rever as prioridades da sua vida. Segundo Carl Jung, o maior dever do homem é completar a sua viagem espiritual e manter-se fiel à sua essência. Esta viagem pode nem sempre ser apreciada pelos outros e pode até ser criticada por vezes, mas o verdadeiro sucesso é seguir um caminho que seja significativo para si, independentemente dos elogios externos. Em vez de se concentrar nas pessoas que não gostam de si, deve canalizar a sua energia e atenção para as coisas que dão sentido à sua vida. A compreensão da psicologia de Jung defende que o indivíduo descobre a sua própria viagem espiritual e permanece comprometido com essa viagem. Ser apreciado ou não faz parte desta viagem, é apenas um efeito secundário externo. O que importa é o que valoriza e o quão leal é a esses valores. Se dedicar a sua vida ao que é significativo para si, as opiniões e avaliações dos outros deixarão de ser determinantes para si, porque a verdadeira recompensa da sua jornada é a ligação profunda que estabelece com o seu verdadeiro eu. Dedicar a sua vida a coisas que são significativas para si é um dos passos mais importantes no seu desenvolvimento espiritual. Trilhar o seu próprio caminho, sem depender da aprovação dos outros, faz de si um indivíduo mais forte e realizado. Então, o que acha disto? Como lida com pessoas que não o valorizam? Como determina o seu próprio valor? Não se esqueça de partilhar as suas ideias nos comentários, porque são realmente valiosas. Se quer que este tipo de conteúdo continue, não se esqueça de gostar do vídeo e subscrever o canal. O seu apoio significa muito para nós e juntos podemos tornar esta jornada mais significativa. Obrigado.